Você me avisa só. Olá! Nos últimos anos, diversos segmentos sociais tornaram públicas suas críticas à democracia brasileira. Não raramente, os autores das críticas têm o desejo de aperfeiçoar a democracia, ao invés de defender a sua substituição por uma autocracia, que confere ao mandatário poderes ilimitados ou absolutos. Algumas críticas, por exemplo, dizem respeito à falta de participação da população em decisões que tocam em temas sensíveis ou polêmicos. Outras críticas dizem respeito à supervalorização ou hipertrofia do poder executivo. Ainda há um terceiro tema bastante criticado, que é o nosso sistema de votação. Em outras palavras, debater essas críticas à democracia brasileira é algo que fortalece o próprio sistema democrático ao invés de enfraquecê-lo. Este é o tema do segundo episódio do podcast Democracia e Sociedade. Vamos conversar sobre isso? Eu sou Vanderlei Dias, jornalista e professor do curso de jornalismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E quem me acompanha nesse episódio são os professores Gerson Leite de Moraes e Alcides Freire Ramos. Gerson é filósofo e professor no programa de pós-graduação em Educação, Arte e História da Cultura da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Alcides é historiador e professor da Universidade Federal de Uberlândia. Olá, Gerson. Olá, Alcides. Sejam muito bem-vindos a esse episódio do Democracia e Sociedade. Vamos conversar sobre isso. Obrigado pela presença. É uma alegria, Vanderlei. É uma alegria estar aqui com nosso querido, e mestre de todos nós, o Alcides. Então é uma excelente oportunidade para a gente debater essa temática da democracia. Já sou eu que devo agradecer, Vanderlei, pela oportunidade, é uma honra estar aqui para contribuir com esse debate, tá bom? Vamos lá então, para a gente começar um primeiro bate-papo, eu vou colocar uma questão aqui que, claro, o assunto sempre é polêmico, mas existe uma descrença da população brasileira em relação à democracia? A democracia é um processo que precisa ser pensado o tempo todo. Cada geração, eu acho que quando a gente pensa em democracia, cada geração tem a responsabilidade de repensá-la. A democracia traz consigo essa necessidade dela ser revisada o tempo todo, Então, nesse sentido, todas as vezes que nós pensamos no processo democrático, nós precisamos ter isso em mente, É uma tarefa que cabe à nossa geração. As demandas da nossa geração são demandas diferentes de outras gerações. Então, nesse sentido, é algo positivo, Quando a democracia aparece para ser discutida, não para ser derrubada, não para ser destruída, mas para ser aperfeiçoada. Então, nesse sentido, eu entendo que faz parte do processo humano, pensar melhores formas de organização da sociedade, pensar as melhores maneiras para a construção do espaço público. Então, nesse sentido, é muito positivo esse tipo de discussão. Alcides, essa palavra talvez seja muito pesada, descrença na democracia? Não, eu acho que ela faz parte, como o Gerson estava dizendo, eu concordo com ele. Bom, como sou historiador, você me anunciou assim, eu gosto de lembrar, inclusive, em sala de aula, com muita frequência, que desde o início, desde das primeiras experiências democráticas registradas, lá no século V, antes de Cristo, com Péricles, por exemplo, no mundo grego. Lembrando que nós estamos falando de uma sociedade que tinha um poderio econômico bastante grande, do ponto de vista comercial, domínio de uma área bastante vasta de território, etc. Num determinado momento enfrentou a questão democrática. E muitas das coisas com as quais eles lidaram, a gente lida até hoje, sabe? É incrível, a gente conversa muito sobre isso, e a democracia, na verdade, é sempre a administração do conflito, sabe? O problema da descrença é
se torna particularmente grave, e nisso eu acho que eu concordo bastante com o Gerson, é quando a descrença leva à própria incapacidade da democracia em administrar esses conflitos. Não é? Eu acho que a descrença ela só se torna muito grave quando a gente começa a duvidar da capacidade dos instrumentos e das formas existentes para resolver determinado tipo de problema. Só para lembrar, não é? Eles inventaram lá, os gregos, da época do Péricles, e a gente usa até hoje, o ostracismo. Não é? A gente dá um outro nome para isso, mas a gente ainda utiliza. A gente ainda utiliza a mistoforia, para lembrar, é pagar para alguém exercer atividade política, né? Entre outras coisas todas. E é claro que isso tudo foi decidido entre aquilo que se chamava de cidadãos na época, né, com base na necessidade de administrar esses conflitos. E lembrando também que ela vem em substituição a formas aristocráticas, não é, e de exercício de poder que tem uma outra configuração. Então eu acho que a descrença ela existe, sim, com certeza, ela é constitutiva dessa própria administração do conflito que eu estou mencionando. Tá? Você acha que as pessoas, ambos, né, participam ativamente da democracia, por exemplo? Talvez seja improvável num país com o tamanho do Brasil, numa grande população, uma democracia direta. Seria mais viável uma democracia direta? Então, deixa eu fazer uma observação em relação a isso, fazendo uma conexão com o problema inicial da descrença, não é? Eu estava comentando com o Gerson aqui antes do nosso debate. São várias as pesquisas, viu? E não feitas não apenas no Brasil, também nos Estados Unidos e na Europa. É perguntar para o eleitor, se 6 meses depois da eleição, se ele lembra em quem ele votou para deputado, por exemplo. Se ele lembra em quem ele votou para senador, deputado estadual, federal. E a gente vai observar uma coisa muito interessante. Logo o eleitor esquece em quem votou, né? E esse esquecimento, ele guarda uma relação muito, muito forte com essa incapacidade que o nosso formato democrático tem de chamá-lo para participação. Existem experiências, a nossa própria Constituição prevê isso, a de 89, que está em vigor, né? E nós estamos falando de coisas específicas, como referendos, consultas populares e plebiscitos. Como a gente sabe, no Brasil se utiliza muito pouco isso, não é? E muitas vezes a gente observa também, no bojo, enfim, no calor da discussão, muita gente mobiliza um argumento lembrando a forma como os Estados Unidos pratica isso, por exemplo. Então, não é no sentido de copiar o que eles fazem, mas é observar como é que se dá a experiência concreta entre eles, por exemplo, daquela enorme cédula eleitoral em que eles fazem a votação normal que todos nós fazemos para deputado, senador e presidente da República, mas também opina, dá a sua opinião na forma do referendo ou da consulta para determinados temas. E eu acho que a gente pratica pouco isso. A gente não se sente usado, Gerson, repetir mais próximo aqui, a gente não se sente usado, já que nós somos chamados apenas de, não apenas, né, porque é um tempo curto, mas de 2 em 2 anos apenas para um voto na escolha dos mandatários da nação? De fato, isso acaba acontecendo, né? Nós ficamos reféns dessa noção de que o processo democrático ele acontece só a partir da escolha, a partir do voto, a partir da participação no momento das eleições. Isso precisa mudar, né? Porque o que acontece é que, de fato, nós temos uma sociedade gigantesca, nós temos muitas pessoas, o que de fato inviabilizaria, né, um processo direto. Então nós precisamos pensar no processo de representação. Então o processo de representação é que hoje anda bastante imaculado, as pessoas não se sentem representadas. Isso nos leva a pensar ou a ter que repensar o processo republicano que acompanha o nosso processo democrático, né? Então, repensar as formas de organizar a república. Como que nós podemos criar mecanismos numa sociedade de massa, que é diferente de você pensar numa sociedade menor, né? Essa é uma temática que perpassa vários e vários teóricos, desde a antiguidade, chegando até a modernidade. Como que a gente pode pensar formas de governo em sociedades maiores ou menores, né?
Então, numa sociedade como a nossa, numa sociedade de massa, numa sociedade que se comunica com a velocidade da internet, como que nós podemos dizer para essa população que essa população pode participar efetivamente, né, da construção do espaço público? Isso que o Alcides mencionou é fundamental, né? Nós não temos muito essa tradição no Brasil. Então, na tradição brasileira, a democracia esteve associada à conquista do voto, o que é algo fundamental. Não existe democracia se você não participa através do processo eleitoral, mas não é só isso, né? Então esse processo de plebiscitos, o processo de referendos, o processo de consulta popular é um processo que a gente precisaria aprimorar. Isso significa repensar o processo republicano brasileiro. Mas o sistema nosso, que é presidencialista, nós tínhamos duas possibilidades, né, 63 e 93, e que eu me lembre foi uma massificação do presidencialismo, né? Parece-me que a população brasileira pensa talvez nesse líder, né? Acredita mais nesse líder, talvez seja isso, Alcides, do que essa divisão de poder. Então, Vanderlei, Gerson, não sei se concorda comigo. Eu costumo muito conversar com os estudantes e, claro, numa linguagem para tornar acessível para eles, eu costumo dizer assim, olha, o eleitor normalmente imagina que o candidato a presidente da República é super-herói. Sabe? Essa imagem do super-herói, que tem superpoderes, etc. E claro que eu brinco com eles a respeito das nossas várias representações do que significa essa coisa do super-herói. Mas a ideia é essa. O exercício da liberdade está vinculada a essa expectativa dos superpoderes. Eu sou livre para escolher. Claro que na ciência política e na filosofia existe toda uma discussão a respeito de em que condições essa escolha ocorre. Mas a expectativa que o eleitor tem não é aquela que normalmente a gente vê da enorme dificuldade de negociação política, não é, da demora da negociação política no parlamento, porque o parlamento é diverso, não é? Composto por várias tendências e partidos políticos. A ideia é a de que eu resolvo tudo votando para presidente da República num super-herói que tem superpoderes e as coisas se resolvem muito rapidamente. O que acontece? Daí porque a pergunta inicial faz sentido, provoca uma frustração muito grande no eleitor quando ele não vê, não é, aquele super-herói que ele elegeu, no qual ele depositou, fez o exercício da liberdade, depositou a sua esperança, não é? Resolveu o problema que ele imaginava que deveria ter sido resolvido com a eleição. A gente pode trazer isso também para o Poder Executivo Estadual e Municipal? Eu acho que sim. Gerson, o que você acha? Eu acho que sim. Eu acho que a expectativa é a mesma. Claro que numa escala diferente. Quando a gente elege o presidente da República, eu acho que essa imagem do super-herói é mais clara. Mas para governador e prefeito também. Eu acho que esse é um problema que acompanha a América Latina como um todo, né? A América Latina tem um histórico de supervalorizar essa figura imperial, né? A figura do mandatário, a figura daquele que de fato se apresenta como salvador da pátria. Por isso, várias e várias tiranias, várias ditaduras se manifestaram ao longo do tempo na América Latina, e isso se explica historicamente, né? Historicamente nós tivemos aqui um processo de colonização que foi criando essa estrutura, que é uma estrutura vertical, onde a gente olha o poder de maneira vertical e não consegue perceber que o poder ele precisa estar estruturado em outras frentes também, né? E nesse sentido, a gente vai criando o mito do super-herói, a gente vai criando o mito do salvador da pátria, daquele que vai chegar e com uma atitude rápida resolver os nossos problemas. E aí vem o desencantamento, porque o dia a dia da política, o dia a dia das questões que envolvem, né, as soluções que precisam ser negociadas, esse dia a dia é muito duro e nenhum candidato consegue de fato levar adiante, né, tudo aquilo que se propõe, a não ser que queira romper com o processo democrático. O processo democrático é um processo
é sempre bom a gente frisar isso, de discórdia, como disse o Alcides, né? De dissenso. Não é um regime de consenso. A democracia, ela congrega o diferente, ela congrega as mais variadas vozes. Aqueles, por exemplo, que acham que devem governar só para um segmento, estão completamente equivocados, né? A ideia do processo democrático é a construção de um espaço de disputa, de um espaço de discordância, portanto um espaço de dissenso que congregue todas as vozes dissonantes, todas as vozes divergentes. E é esse espaço de construção, né, daquilo que é tão difícil, é que traz o charme da democracia. A democracia precisa ser isso. Do contrário, a gente vai ter regimes de consenso, regimes que quebram a ordem democrática e que impõem, né, um modelo ditatorial, um modelo tirânico, e assim, né, a gente vende a ideia de que tudo se resolve dessa maneira. Como nós experimentamos na América Latina, no Brasil especificamente, mas na América Latina, muitas ditaduras ao longo da nossa história, criou-se na América Latina essa figura de supervalorização do executivo e um certo desprezo, né, pelo sistema legislativo. Isso talvez explique um pouco, né, aquilo que o Alcides mencionava, a respeito de não se lembrar, né, daqueles que foram eleitos, daqueles que foram escolhidos por nós mesmos para serem deputados estaduais, deputados federais, senadores. Né? Vocês dois falaram da questão do legislativo, né? Que as pessoas geralmente se voltam contra o legislativo. Elas votam, muitas vezes não lembram em quem votou, daqui 1 ano, 2 anos, talvez menos que isso. Há um distanciamento da população com o legislativo. O voto distrital, Alcides, poderia ser uma solução para isso? Então, olha... O sistema distrital? Não, com certeza. Eu estava conversando com o Gerson antes do início aqui do nosso debate, estava lembrando para ele, olha, se você faz uma pesquisa, mesmo que rápida, sobre esse assunto, né, com os instrumentos que a gente tem hoje à disposição, o Google Acadêmico é um deles, você vai encontrar, Vanderlei, uma quantidade grande de estudos da ciência política que apontam isso. Não precisa levar 1 ano, de 6 meses. Isso não é só um fenômeno brasileiro, não. Mas particularmente forte no Brasil. Há esse esquecimento. As pessoas não se lembram mais em quem votar. Para deputado estadual, federal e senador, não é? O voto distrital, eu acho que é uma experiência... Bom, lembrando, né, ela foi proposta no bojo da discussão da Constituinte de 88 e ela foi derrotada nas etapas preliminares, não é? Depois disso, não é, vez por outra, esse assunto vem à tona e eu particularmente acho que essa proposta deveria ser analisada com um pouco mais de calma. Penso eu que nós teríamos algumas vantagens. A primeira delas, eu acho que é bastante óbvia, é o fato de que alguém que é candidato vai se dirigir a um eleitorado bastante definido, dado o recorte do tal do distrito. É claro que a gente poderia discutir aqui longamente, afinal de contas, quais são as características que levariam um determinado território, não é, recorte geográfico, a ser chamado de distrito. Nós teríamos que levar em conta, por exemplo, a quantidade de votantes, nós teríamos que levar em conta uma porção de outras variáveis. Mas o fato é que, definido o que é distrito, o candidato vai ter um certo vínculo com essa área. Esse vínculo ele é bastante importante. Em lugares em que isso já é praticado, como particularmente nos Estados Unidos, eu estava comentando isso com o Gerson pouco antes, leva a uma estabilidade do sistema político, inclusive, porque o político que responde à demanda da sua região tende a se reeleger. E os eleitores tendem a não reeleger exatamente os candidatos que não respondem. Então, o acompanhamento é muito maior. Nós estávamos conversando sobre a enorme quantidade de dinheiro que deputados e senadores têm à sua disposição exatamente para poder fazer o trabalho em Brasília e manter um núcleo, um escritório na sua região. Hoje nós temos muitos instrumentos, inclusive... A gente usa uma expressão que é curral eleitoral. Isso. Essa é a dimensão crítica. Então, se nós temos um lado importante de positividade no voto distrital, que é a proximidade com o eleitor, de fato isso se alimenta eleição após eleição, não é? Porque aquele que não contempla, não é, o seu eleitorado tende a ser descartado, não é? Muitos levantam um aspecto negativo dizendo que pode levar, essa expressão
forte, né, do curral, não é a formação de clientela. Não é? Esse é um aspecto que precisaria ser discutido. E, em função desse argumento, muitos colocam a alternativa do voto distrital misto. O voto distrital misto, portanto, levaria, né, a atenuar um pouco a formulação desse tipo de coisa que você mencionou. Não é? Vamos lembrar um outro argumento bastante interessante em favor do voto distrital, que a eleição, a campanha fica mais barata. O barateamento da eleição é uma coisa muito importante. Eu não vou nem lembrar aqui a quantia que foi aprovada no Congresso para as eleições, porque ela é realmente uma quantia, não é, que nos deixa bastante envergonhados no conjunto, não é, de todos os gastos possíveis a destinar tanto dinheiro para eleições. E eu acho que o voto distrital também teria essa vantagem. E eu acho que, como subproduto, né, nós teríamos um barateamento do processo eleitoral. Você acha também, Gerson, nessa questão do voto distrital? Eu já fui mais fã do voto distrital, eu confesso. Hoje em dia, depois da experiência da pandemia, pesquisando essa temática, observando, né, esse processo todo, a gente vai tentando entender o espírito, né, de determinadas leis que vigoram no Brasil, enfim. O sistema de votação no Brasil é um sistema onde nós temos o voto majoritário, né, para determinados cargos, né. Então, por exemplo, nesse voto majoritário aparecem os executivos, né, os votos para o Senado, enfim. E depois temos os votos proporcionais. Os votos proporcionais, eles têm a finalidade de garantir uma representação maior de minorias. Então, a ideia é boa. Mas o que aconteceu ao longo do tempo? Isso vem desde 1932, né? O que aconteceu ao longo do tempo? Foi exatamente o que o Alcides mencionou aqui, né? Há um distanciamento, porque veja só, eu voto num determinado candidato da minha região. Esse candidato não atinge o número mínimo de votos. E o que acontece? Eu simplesmente me sinto não representado, porque eu votei num candidato para deputado estadual, ele não foi eleito. Eu votei num candidato para deputado federal, ele também não conseguiu ser eleito, né? Mas, ao mesmo tempo, eu não consigo ter a dimensão de que os meus votos auxiliaram a construção de uma bancada daquele partido. Talvez isso precise mudar, né? O que o Alcides mencionou há pouco tem a ver com essa questão, né, de se você se sentir de fato representado quando você escolhe um determinado deputado, mas esse deputado ou ele está trabalhando em Brasília, por exemplo, né, ou ele está trabalhando na sua região. Ele pode ter sim um escritório ali na sua região e coisa e tal, mas se ele não for eleito, se aquele candidato que você optou na urna, ele não for eleito, você fica sem representação, esse talvez seja o maior problema, né, desse sistema de votação proporcional. Nesse sentido, o voto distrital resolveria, mas traria outros tantos problemas, né? Como, por exemplo, determinadas figuras que poderiam se transformar em verdadeiros caciques regionais, né? Determinadas figuras que estariam monopolizando o processo, sem contar que para tudo isso acontecer, a gente precisaria rever o nosso sistema, né, de criação de partidos, porque com essa quantidade enorme de partidos a coisa fica muito difícil, né? Por outro lado, também a pandemia me revelou que talvez essa quantidade enorme de partidos não seja tão ruim quanto a gente estava imaginando, porque quando se olha para a realidade brasileira, apesar da multiplicidade de partidos, o que a gente percebe há determinados momentos em que você tem uma tendência majoritária mais à esquerda e uma miríade de partidos que vão se criando à direita. Então, nesse sentido, o jogo de forças fica desproporcional, né? Então, como modificar este processo todo? Então, assim, eu já fui mais fã do sistema distrital. Hoje talvez eu esteja mais inclinado a um distrital misto, né, como disse o Alcides, mas de todo jeito isso tem que estar na discussão, né, do dia a dia da política. A gente precisa pensar numa reforma política
que de fato seja uma reforma que congregue todas as tendências, porque senão a gente começa simplesmente a valorizar coisas que não trazem a representação ideal, né, para a população. Isso, voltando àquela pergunta inicial sua, talvez a frustração apareça aí, né, na medida em que você não se sente representado. O seu voto parece que não tem um efeito, né, imediato, porque você não tem um representante. Às vezes a pessoa que você escolheu, ela não foi eleita, por isso que cai no esquecimento, né? Rapidamente. Né? Vocês citaram, o Alcides fez uma ênfase aí, a questão dos Estados Unidos tal, e sempre que há eleição americana, a gente acompanha, entre aspas, porque eu confesso que, por mais que eu acompanhe, às vezes é muito difícil você entender todo o processo que se dá, menos com a América Latina, talvez menos com a Europa, a gente acompanha mais pelo menos o sistema de votação americano. Minha pergunta é o seguinte, a democracia americana, ela é um exemplo a ser seguido por nós? Deixa eu aproveitar essa sua pergunta e voltar, eu vou tocar nesse assunto, não sei quanto tempo a gente ainda tem, eu estou um pouco perdido com o tempo. Não, eu estou controlando. Mas aqui, o Gerson levantou minutos. um tema que é a questão dos partidos. Eu vou tentar dar um exemplo aqui, do ponto de vista técnico, sem entrar nas nossas imediatas disputas político-ideológicas, né? Vamos ver se a gente consegue. A sala de aula, às vezes, a gente consegue fazer isso. Supondo uma região, um distrito específico, vamos dar o nome de X para esse distrito. Wanderley, nós temos um colega que mora nesse distrito X e ele é portador de necessidades especiais. Ele usa cadeira de rodas. E ele está muito descontente, descrente do processo democrático, porque ele nunca vê as suas demandas específicas atendidas. Vejam, é um exemplo plausível, razoável, não é? Qual é o primeiro caminho, Gerson? Ele vai tentar encontrar pessoas que tenham a mesma dificuldade, a mesma necessidade, para tentar formar um partido político. Bom, ele vai se deparar com uma dificuldade enorme. Ele, portador de necessidades especiais, para montar um partido que tenha esse perfil, o perfil que é atender a demanda específica dos portadores de necessidades especiais. O que acontece? Ele descobre que no distrito existe um outro partido já montado, que tem, digamos assim, simpatia pela demanda específica deles. Qual é esse partido? Esse partido é o Partido dos Comerciantes. Então ele já está organizado. É claro que a pauta do Partido dos Comerciantes, no caso dos lojistas, tem a sua especificidade, não é exatamente a mesma daquela do portador de necessidades especiais, mas eles já trabalharam juntos. Por quê? Porque esse portador de necessidades especiais foi às lojas, ao clube de lojistas, fala, olha, precisa colocar acessibilidade aqui na entrada, está com dificuldade para entrar aqui, não tem elevador e coisa e tal. Ok, aí eles se juntam para tentar dar concretude ao seu argumento a respeito dos partidos políticos. Mas ele percebe que, apesar daquela boa vontade inicial, a demanda específica dele, não é, dentro do Partido dos Comerciantes, continua lateral. Como é que você resolve? É claro que se ele for um candidato, digamos, a deputado estadual pelo distrito, ele vai ter muita dificuldade de se eleger. Mas ele é alguém que também tem uma visibilidade grande na mídia, por conta da sua capacidade. Ele participa de programas de televisão, de rádio. É aí que entra o misto, porque ele pode entrar na votação num outro tipo de processo de escolha, de modo que ele, mesmo dentro de um partido que não lhe dá tanta visibilidade assim, ele consiga viabilizar a sua candidatura. Por isso que o distrital misto talvez resolva essa coisa. Quando a gente fala de curral eleitoral, quando a gente fala sobre os mandões locais, etc., muitas vezes a gente deixa de levar em conta necessidades concretas que as pessoas têm. Fiz questão de dar esse exemplo da portadora de necessidades especiais, porque todo mundo entende isso. Ou exemplo simples, que é coisas que se relacionam com a vida nas cidades. As pessoas têm necessidades, o calçamento adequado para a pessoa da terceira idade não cair, ou na hora que ela vai atravessar a rua, o tempo do semáforo. Coisas concretas desse tipo que dizem respeito à vida das pessoas fazem parte também do processo democrático de decisão. Muitas vezes não acessível, não tornado visível para o eleitor, que significa dizer, ele reclama da calçada, ele reclama da qualidade do asfalto. Eu não conheço um motorista que não reclame dos buracos na rua. Mas qual é o processo pelo qual
se dá exatamente o enfrentamento desse problema? Como é o caminho que ele tem? Eu acho que tudo isso leva à sua pergunta inicial, que é da descrença. Eu voto para quê, afinal? Não resolve nada. Então, eu acho que a discussão é importante e os mecanismos que levem a uma aproximação da administração municipal, estadual e federal, do dia a dia desse eleitor, e os mecanismos que podem ser mobilizados para a mudança, eu acho que são importantes. Daí entra o caso americano. Eu não vamos ter tempo de falar aqui sobre a história americana do século XVII, do século XVIII, mas, de qualquer forma, há uma sabedoria ali, que é essa coisa do vínculo do candidato com a sua região, e eles praticam esse tipo de voto há muitos anos. Inclusive, para quem acompanha, e aí, como você mesmo disse, e é isso mesmo, né, a imprensa brasileira, e a meu ver de maneira muito acertada, dá bastante ênfase para a cobertura eleitoral dos Estados Unidos. E eles têm uma dificuldade muito grande de explicar isso, né? Porque não necessariamente é o mais votado, né? Às vezes o candidato do partido X, democrata ou republicano, pode ter maioria dos votos, mas ele não tem os votos necessários porque ele perdeu em 3 estados que, do ponto de vista do território, são pequenos, não é? Essa lógica da necessidade de levar em conta a distribuição geográfica, digamos assim, dos votos, eu acho que ela guarda uma sabedoria que tem a ver com o processo de descolonização e tem a ver com a ideia da unidade nacional. Aí nós vamos lembrar um outro tipo de problema. Nós somos um país de dimensões continentais, nós temos fronteiras, nós temos regiões pouco ocupadas, nós temos regiões, inclusive, com dificuldades, o próprio aparelho de Estado se fazer presente. Eu não estou falando só da região amazônica, não. Mesmo em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, regiões que estão territorialmente ocupadas pelo crime organizado, por exemplo. Então, vamos combinar que a gente não pode, a democracia não pode brincar, tergiversar em torno disso. É preciso, sim, ter esse vínculo, sabe? Com o território, com a região, com os lugares. Eu vou pedir então, pessoal, assim, hoje a gente está chegando ao final do nosso segundo episódio. Como eu disse aqui antes nos bastidores, esse assunto aqui daria mais ou menos umas 3 horas, né, Alcides, né, Gerson, para a gente poder conversar. Mas a gente vai ter outra oportunidade, né, a ideia são vários podcasts falando da democracia. Queria agradecer, Gerson, obrigado pela presença, por esse bate-papo. É uma alegria muito grande, né, poder pensar essa temática da democracia. A democracia é um desafio, né, como eu disse no início. Existe uma democracia representativa, uma democracia participativa, uma democracia contestatória. Eu acho que essa temática toda é uma temática que nos leva a refletir constantemente, né, sobre essas coisas. E eu acho que o mais importante nesse processo todo é a gente não cair, né, em determinados... abrir mão da reflexão, não cair na esparrela de achar que esse é um processo fácil. Não é um processo fácil para nenhuma geração, né? Porque você congregar o diferente, o divergente, é algo que exige muita sabedoria. E a gente não pode dispensar de maneira nenhuma as experiências que já aconteceram, né? Então, qualquer salvador da pátria que apareça tentando ressignificar as coisas, a gente tem que tomar muito cuidado. E se você me permitir... Claro, evidente. Eu acho que uma palavra que é muito cara, né, para os nossos dias, e que ela, de fato, se transformou numa palavra plástica, numa palavra chiclé, né, que serve para qualquer coisa, né, é a palavra liberdade. O Alcides mencionou aqui e eu gostaria de enfatizar isso. A palavra liberdade, ela pode ser compreendida tanto numa chave positiva quanto negativa. Eu posso entender, por exemplo, liberdade numa chave negativa, né, como aquilo que de fato não me permite de maneira nenhuma ser limitado, né? Não interferência, né? Então essa é a chave negativa. E a chave positiva é aquela: existe um ideal de liberdade, eu cumpro a essência humana me tornando um ser livre. Eu acho que essas duas vertentes, tanto a positiva quanto a negativa, geraram sistemas políticos ao longo do tempo. Por exemplo, essa ideia de que existe um ideal de liberdade,
e eu vou buscar esse ideal de liberdade. Isso gerou sistemas filosóficos a partir de Kant, de Hegel, de Rousseau. O próprio marxismo está nessa esteira. E existe uma outra perspectiva, né, que é a negativa, que nasce, né, com a tradição de Locke, Stuart Mill, perpassa Benjamin Constant, enfim, chega em outros pensadores, né, que nos trazem a ideia de que, bom, não pode haver nenhum tipo de interferência. Isso gerou o movimento dos liberais atualmente, né? Então, os liberais, os liberais, principalmente no Brasil, eles trabalham com a ideia de que a liberdade é um conceito absoluto. Isso é um problema. Eu posso tudo, eu sou livre para fazer tudo. E não é por aí, né? Então a liberdade pensada só como não interferência, ou seja, não pode haver nenhum tipo de interferência naquilo que eu penso, naquilo que eu quero fazer. Isso é um problema seríssimo que se resolve quando a gente pensa numa perspectiva republicana. Por quê? Porque a minha liberdade, ela só vai existir se ela estiver salvaguardada por leis. A república é sempre uma forma de governo onde quem manda é a lei. Então, o que limita a minha liberdade, mas garante a minha liberdade, é a Constituição, é o processo legal. É isso que está em jogo. Então, quando eu vejo pessoas, por exemplo, falando em liberdade e dando a ideia de que essa liberdade pode tudo, isso significa, inclusive, liberdade de agressão, o que é muito ruim num processo democrático. Então, o que deve estar acima, regulando a democracia e a nossa república, é essa noção constitucional que nos garante que a sua liberdade, que a minha liberdade, que a liberdade do Alcides, que a liberdade de todos os que estão nos ouvindo agora, essa liberdade vai ser preservada, mas dentro do império da lei. A lei determina o que nós podemos e o que nós não podemos. Do contrário, a gente fica ouvindo falácias, pessoas usando de maneira equivocada o conceito de liberdade, passando a falsa ideia de que liberdade é um conceito absoluto, quando não é. Liberdade só funciona quando a gente respeita as leis e vive segundo as leis. Muito obrigado, Gerson. Alcides. Uma palavrinha final. O Gerson levantou aí um tema maravilhoso para vários vários podcasts. Por exemplo, de imediato ele me fez lembrar o capítulo fundamental da Revolução Francesa, né? Em que a palavra liberdade vem acompanhada de outras duas, né? Que é da igualdade e da fraternidade. Né? E boa parte do jogo político, não só do processo revolucionário francês, mas aquilo que foi feito posteriormente sob sua inspiração, né? Diz respeito exatamente sobre os limites da liberdade. Vanderlei, eu acho que esse programa aqui pode se desdobrar em outros, como, por exemplo, República Federativa, o Estado Confederado Americano, para a gente entender a diferença. Não é? Uma coisa que é muito específica da sociedade americana, que está posta desde o início, que é a questão do municipalismo versus o federalismo e assim por diante. Eu acho que nós devemos voltar a esses temas. Viu? E ainda Obrigado. Nem falamos, o Gerson citou só a Constituinte, né, que está fazendo 34 anos, né? Exato. Então podemos também abordá-la com um pouco mais de profundidade. Com certeza, com certeza. Gerson, Alcides, brigadíssimo pela aula, né? E a gente vai continuar trabalhando com essa questão da democracia. Este é o segundo episódio do podcast, fica por aqui. A gente se ouve e se vê no próximo episódio de Democracia e Sociedade. Vamos conversar sobre isso. Até lá! Dá pano pra manga, né? Não. O que eu acho que a gente tem que